Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Li, tudo bem? Oi, Boa tá, tarde para o tudo pessoal do bom? YouTube. E você, tudo bem? Tô bem. Como Semaninha passou o Dia das Mães? começando. Passei bem, passei Dia das Mães com as filhas, fui ver minha mãe também, minha avó, tem uma avó de 93. Que delícia! Tô entrando aqui no Insta também. Mas foi um dia bem gostoso. E você? Que Ganhou bom. presente já? Ganhei, você acredita que eu ganhei? Eu nem imaginava que eu fosse ganhar. Minha Ai, irmã que me deu um gostoso. conjuntinho super bonitinho e minha tia me deu uma caixa de sabonetes, que eu amo ganhar sabonete. Ah, eu também amo ganhar sabonete. Ó, entrou agora no Insta. Para quem tá entrando agora, eu tô batendo papo com a Liara que tá, tá no YouTube, por isso que eu tô falando sabonete aqui na entrada da live. Tudo bem, pessoal do Insta da Comadre? Daí Estamos tá o assunto entrando aí. aqui na nossa live. Eu tô com um som no computador, Lili. Acho que. Não sei. Deixa eu ver. Acho. Bom, tirei. Se eu tava. Ah, não, agora eu tô sem. Agora eu tô sem. Olá, vamos hoje falar então de indução de parto. Vou colocar aqui fixado o tema de hoje. Ó, falaram aqui que o Caetano tá assistindo. Ah, agora não tá me ouvindo. Indução de parto. Quem tiver dúvidas então sobre indução, coloquem aqui para a gente ir comentando até o final da live. É um tema que sempre tem bastante pergunta. Peraí, tô voltando. É um tema que sempre tem bastante pergunta, porque as mulheres ficam muito em dúvida quando é necessário induzir o parto, né? Até como é feita essa indução, quais são os métodos, e aí hoje vamos falar de tudo isso. Tá me ouvindo, Li? Ah, peraí. Não vi chegar Até, a sua solicitação. até Ó, me esqueceu de tô descer. avisada, não vi chegar a sua solicitação. Pronto, agora vi. Falei, gente, a Liara tá muda, por quê? Por quê, meu Deus? Agora sim! Yes! Agora eu estou aqui. Agora você consegue me ouvir. E aí você desligou o som do computador? Você não estava conseguindo Aí me que eu não ouvir? ouvia nada mesmo. Ah, então Calma, tá. gente. Então vamos lá. Segunda-feira a gente tá meio manivela ainda, mas tá tudo bem. Vamos começar então. Tá, quanto tempo dura uma gestação normal? Uma gestação normal pode durar até 42 semanas. Esse é o esperado. Entre 37 e 42 semanas é o tempo que a gente espera que os bebês estejam madurinhos e entrem em trabalho de parto quando eles quiserem. Eu até quando meus amigos perguntam, você tá de quanto tempo? Aí eu falo 25 semanas. Tá, Liara, você pode traduzir? Porque Em faz semanas. pouco tempo, né, que a gente fala em semanas e as pessoas ainda têm muita dificuldade de adaptar isso para meses, mas é porque se for contar em meses, a gente fica grávida durante 10 meses, 10 né, e não meses. 9. Exatamente. Então, se a gente for pensar que cada mês tem 4 semanas, 36 semanas seria 9 meses, beleza, agora já tem que nascer. 40 semanas seriam 10 meses. Mas aí a gente tem aí meses que tem 5 semanas, né? Tem as diferencinhas, e aí isso acaba completando as 40 semanas de gestação. Para as mulheres que têm mais dificuldade de contar em semanas, eu sempre costumo falar para contar pela data da última menstruação. Então, levar a data da última menstruação como a base. A minha última menstruação foi dia 3 de agosto. Então, todo dia 3 eu completaria mês. Falo para fazer essa continha porque seria mais fácil para falar em meses, né? Ah, por quê? 28 semanas é 7 meses, é 8 meses, é 6 meses, a gente não sabe, né, traduzir. Aí tem até umas calculadorinhas online, os aplicativos que calculam as semanas em meses.
Mas de verdade, gente, falem em semanas. Desistam de contar a gestação em meses, porque a diferença são as semanas. Né? Com 37 semanas, esse bebê não é mais considerado prematuro. Se você entrar em trabalho de parto a partir de 37 semanas cravada, ok, tudo certo. 36,6 ele é considerado prematuro ainda. 36,4 ele é considerado prematuro. 37,1 ele está pronto para nascer. Então, se a gente souber da semana certinho, a gente fica mais tranquilo, até para saber a partir de que momento eu posso esperar qualquer sinal de trabalho de parto. 37 semanas rompeu minha bolsa, nossa, mas ainda é 8 meses, porque na minha conta eu não tinha completado 9 meses. E aí tem uma série de mitos. É pior beber nascer de 8 meses do que nascer de 7 meses. O pessoal antigo fala isso. É pior entrar em trabalho de parto com 8 meses do que 7 meses. É melhor nascer de 7 do que de 8. Não existe isso, gente. Quanto mais tempo de útero o bebê tiver, melhor ele vai nascer. Então, o importante é que ele chegue o mais próximo das 37 semanas, fato. E aí, deu 37 cravada, se ele resolver entrar em trabalho de parto, era o dia dele. Então, não tem que ficar preocupada se é 37, se é 36, se é 36 e pouquinho. 37 cravada, tá tudo bem. Um pouco antes de 37 é prematuro, não quer dizer que o bebê não vai nascer bem, mas tem uma outra abordagem, precisa de outros cuidados, né? Por exemplo, não pode nascer em casa. Uhum. E até quando é possível esperar o bebê nascer? Até 42. Existem países até que acontece muito de ter uma discussão com o casal, né? E ser abordado com o casal quais são os riscos dessa espera se prolongar. E aí o casal pode optar por esperar mais, até 43 semanas, né? A gente tem até relatos, inclusive no Brasil, de algumas equipes que dão essa liberdade para o casal de compartilhar a decisão de esperar um pouco mais. Mas o que é recomendado pelo Ministério da Saúde mesmo é que não ultrapasse 42 semanas. No geral, a gente acompanha muito induções feitas a partir de 41 semanas, na maioria dos serviços, em hospitais, tanto no SUS quanto nos hospitais privados, existem protocolos, na maioria das vezes, de indução a partir de 41 e não chegando a 42. Porque existem, sim, alguns riscos que aumentam mais a partir de 41 semanas. E aí, alguns estudos dizem que a morbidade, né, as intercorrências, os problemas na gestação vão acontecer mais a partir de 41 semanas, que isso traria mais risco para o bebê. Então, o indicado tem sido aí pensar na indução entre a semana 41 e 42 e não deixar passar de 42. Entendi. E quais são os riscos do bebê passar da hora? Esse termo passar da hora, as pessoas confundem muito com essa hora de semanas, né? Esse passar da hora que as pessoas costumam trazer como histórias, enfim, como experiências aí que trouxeram da família, de bebês que tiveram alguma complicação por ter passado da hora, não foi um passar da hora de ter ficado muito tempo no útero, foi um passar da hora de, no momento do parto, ter tido um trabalho de parto talvez muito prolongado, em que esse bebê ficou com uma frequência cardíaca que não foi tranquilizador, ele não ficou bem, ele ficou muito cansado com esse trabalho de parto, e aí ele não tinha reservas para passar por esse trabalho de parto, e isso pode ter acarretado alguma complicação para esse bebê. O passar da hora, por exemplo, porque o bebê nasceu e já tinha feito cocô, né? Já tinha mecônio no líquido amniótico, não quer dizer que passou da hora. Um bebê de 38 semanas também pode ter mecônio no líquido amniótico, um bebê de 39 semanas, não precisa ser só um bebê de 42 semanas. O bebê ele pode liberar mecônio, que é essas fezes, aí intraútero ainda, a partir de 37 semanas. Qualquer momento ele pode liberar. Não tem uma relação completamente direta só com o pós-datismo, só com os bebês que nascem depois de 40, 41 ou 42 semanas. Então, a gente não precisa se preocupar com esse fato de que o bebê vai passar da hora. Se eu estiver fazendo o acompanhamento pré-natal adequado, né, tiver tudo ok com os meus exames, eu tenho esse tempo para esperar, 42 semanas.
Se eu tenho alguma patologia, por exemplo, hipertensão, diabetes, alguma alteração fetal, aí é onde é discutido se é necessário antecipar esse parto, se não seria saudável esperar as 42 semanas, ou pelo menos as 41, né? Mas na maioria dos casos é possível sim. Só mesmo nas patologias que a gente vai pensar o risco-benefício desse bebê ficar mais tempo intraútero. Entendi. E existem formas de induzir o parto sem remédio? Existe. A gente tem usado bastante as induções naturais. O que ainda não existe muito é evidência científica para respaldar o uso dessas induções, né? Porque precisam mais estudos mesmo para saber se elas são realmente efetivas, quais, inclusive, são os riscos associados a algum procedimento até natural, né? Uso de ervas, né, para fazer chás, o uso do próprio óleo de rícino. Tudo ainda precisa de mais estudos para se trazer uma evidência científica sólida, científica, que ajuda mesmo na indução do parto. Por enquanto, a gente tem pouco ainda estudo conclusivo com relação a isso. A gente tem estudo com relação à acupuntura, que a acupuntura, não que ela induza o parto de uma maneira efetiva, mas o que a gente conseguiu já ter um avanço aí nos estudos é de que ela ajuda no preparo do colo do útero, que o colo do útero no início do trabalho de parto das mulheres que fizeram acupuntura estava em melhores condições, estava mais trabalhado, isso foi uma vantagem. Sobre o óleo de rícino ainda a gente não conseguiu ter conclusões se ele realmente induz o parto. O que a gente tem é muito a nossa prática. As mulheres que têm usado na nossa prática aqui na Comadre têm tido resultados muito, muito bons, tanto com homeopatia, tanto com o uso do óleo de rícino, acupuntura. A gente costuma fazer uma programação aí de alguns métodos combinados e isso costuma geralmente dar bom, viu? Tem ótimos resultados. Eu tive uma experiência ontem, até por isso acabei deixando esse tema para hoje, porque eu tive uma experiência ontem com uma pessoa conhecida da minha família, uma amiga, e que estava com uma indução praticamente marcada para hoje, num hospital público, porque ela, na sexta-feira, teve um ultrassom com um bebê de 4,125 kg na estimativa, 38 semanas, e aí ela foi orientada aí hoje para o hospital que o parto dela seria induzido, porque era um bebê macrossômico, né? Que a gente chama quando o bebê fica muito grande. Ela tinha o parto normal anterior, mas há 10 anos, né? Então faz bastante tempo, e ela estava morrendo de medo de como seria todo esse processo de indução, ainda mais que nos hospitais públicos está havendo bastante restrições com relação à pandemia, então não pode entrar acompanhante, ela ficaria sozinha, o acompanhante só entra no momento do expulsivo, a hora que o bebê vai nascer, e aí passar por uma indução, né, muitas horas sozinha, ia ser bem complicado. E aí ela teve lá em casa ontem para a gente conversar um pouco, ela queria que eu olhasse os exames dela e desse uma diretriz para ela do que fazer. E aí eu olhei os exames, falei para ela, olha, vou palpar a barriga também para a gente ver se esse bebê é grande desse jeito mesmo, porque até então as outras não estavam apontando um bebê tão grande. E aí palpei a barriga dela, falei para ela, olha, Rê, fica tranquila que esse bebê não tem 4 quilos, ele não é grande desse tanto, ele acha que é um bebê que chega a uns 3.800, talvez, mas ele não tem 4 quilos, não. E aí a gente fez alguns estímulos naturais, eu estimulei uns pontos de acupuntura, eu não sou acupunturista, mas eu conheço os pontos, estimulei alguns pontos, não com acupuntura, mas com a moxa, que é um bastão de artemisia, onde a gente aquece o ponto de acupuntura ao invés da gente furar com a agulhinha. E aí eu fiz uma moxa nela em alguns pontos, fiz um pouco de acupressão também, massagem nos pontos, usei alguns óleos essenciais estimulantes, ensinei para ela fazer uns exercícios para ajudar a posicionar o bebê, porque ele ainda não estava completamente encaixado, a cabeça estava bem flutuante ainda. E aí ela foi para casa, eu usei um balão também, o balão para ajudar o colo a dar uma trabalhada, passei um balão, né, no colo do útero dela, que dá uma estimulada para liberar a prostaglandina no colo, e aí ela foi para casa e tomou óleo de rícino no final do dia. E aí, quando ela tomou óleo de rícino, teve, né, um pouco de estímulo intestinal,
e no comecinho da madrugada, ela entrou em trabalho de parto, às 2 da manhã, ela foi para o hospital, chegou no hospital com 6 centímetros, e às 5h16 ela pariu. E foi tudo bem, né? Acabou sendo um parto natural, não teve nenhuma intervenção, a bolsa dela rompeu espontaneamente, não teve episiotomia, foi bem bom, assim, bem benéfico para ela chegar em trabalho de parto e não precisar dessa indução. E foi graças às induções naturais, né, que ela pôde fugir aí da indução medicamentosa. O bebê nasceu com 3,550, então Nossa, foi meio bem. quilo a menos. Exatamente, o erro do ultrassom foi grande e é isso, né? O ultrassom é um exame de imagem, realmente de vez em quando ele erra e é bem frequente. A gente precisa ter outros parâmetros também para nos apoiar em qualquer decisão. Então, eu sempre falo, confio bastante na minha mão palpando, e não fico só impressionada pelo que o ultrassom diz, não. Eu acho que a gente tem que ligar todos os pontinhos assim para tomar a melhor decisão. Hoje mesmo acabei de atender uma mulher também que veio em busca de ajuda porque está com 36 semanas e a obstetra dela falou que vai fazer a cesárea dela dia 21, se ela não entrar em trabalho de parto. Ela vai estar com quase 38 semanas, ainda não vai estar com 38 semanas, mas porque o bebê dela está dando um percentil alto no ultrassom, e aí a médica está fazendo um super terrorismo, falando que o bebê é muito grande. Ela já tem uma cesárea anterior com a mesma médica, ela chegou aos 8 centímetros, mas não foi encorajada a continuar, enfim, até tinha uma doula e acabou tendo analgesia, tendo algumas intervenções, mas acabou desistindo nos 8 centímetros, muito por falta de incentivo, né, de quem estava junto ali dessa médica para apoiá-la e falar, olha, tá muito perto, vamos lá, né, falta pouco. E aí agora ela vai tentar novamente parir, mas aí já estava tendo toda essa questão de, olha, não, esse bebê grande tem um risco enorme, eu quero que você tenha 2 filhos. Eu estou fazendo isso de agendar sua cesárea porque eu quero que você tenha 2 filhos, porque existe o risco de morte súbita do seu bebê intraútero. Imagina para a cabeça dessa mulher como é que está essa espera, né? E ela não é uma mulher diagnosticada com diabetes gestacional, ela tem curva glicêmica, ela tem medidas de glicemia capilar do destro, todos normais, ela está fazendo acompanhamento da alimentação, então é uma mulher que está sofrendo muita pressão sem um diagnóstico real, né, de um problema na gestação. E o que eu falei para ela é que a gente pode muito bem acompanhar esse peso fetal, ir fazendo as induções naturais e dar essa chance para o corpo dela entrar em trabalho de parto novamente. Nossa, que absurdo, gente. Oh, tá, e me fala uma coisa, essa indução natural, ela pode ser feita pela própria gestante, sem acompanhamento, com alguma receita que ela pegou na internet? Não deve ser feita. A gente fala que o que a gestante pode fazer sozinha em casa, vamos dizer, sem acompanhamento, seriam os HOTS, que são as coisas que aquecem o corpo, né? E a partir de quando? A partir de 40 semanas, né? Quando é que eu faço isso antes? Porque 40 semanas é a DPP, né, que seria a data provável do parto, que a gente sabe que pouquíssimos bebês, menos de 20% dos bebês vai nascer na data provável do parto. E aí a gente não precisa estimular nada antes, porque se a gente começa a estimular isso antes, a mulher pode começar a ter pródromos antes, pode começar a ficar muito cansada, ficar com cólicas à toa e o corpo dela não entrar efetivamente em trabalho de parto. O melhor é ela fazer isso quando o corpo já está mais pronto, mais maduro mesmo para fazer isso, que é lá depois das 40 semanas. E é quando a gente realmente espera que o bebê vá nascer, porque antes da data provável, então é até incoerente, né? Porque se nem é a data provável ainda, por que eu vou fazer algum estímulo antes? Agora, quando eu tenho uma situação, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, um bebê muito grande, ou um profissional me pressionando e que eu só tenho aquela assistência, eu vou ter que parir com aquele profissional e eu estou sujeita aos limites dele, né? Por exemplo, os limites de uma casa de parto, que só vai me aceitar até aquela data, os limites de um obstetra, que só vai atender o meu parto até aquela data, senão ele vai querer me deixar uma cesárea.
aí ainda o crime compensa, né? Eu vou para tudo ou nada e vou tentar algum estímulo antes, porque eu tenho esse limite. Mas se não for por esse limite, eu devo começar essas induções depois de 40 semanas e começar pelos HOTs, então, banhos quentes, escalda-pés, caminhadas, tudo que aquece o corpo, que vai trazer um pouco de aumento da circulação, de aquecimento para o corpo. Sexo, estímulo mamilar, como se fosse ordenhando leite, tirando o leite do mamilo. Sexo, para lembrar, não é só o esperma que tem prostaglandina, que vai liberar o esperma lá dentro e aí isso vai ajudar no amadurecimento do colo do útero, mas é a ocitocina que eu libero na relação sexual, né? Os chás mais quentes, com canela, com gengibre, com cravo, são coisas que dão uma aquecida no corpo. Comidas apimentadas também, né? Que vão dar aquele calorão na gente. Tudo isso, manter o corpo quente e ativo, pode trazer benefício aí para a gente começar a entrar em trabalho de parto. A própria acupuntura pode também começar um pouco mais cedo, com 38, com 39 semanas, porque a acupuntura ela não vai ser aquela coisa pontual. Vou colocar uns pontos para contração, pontos para dilatação. A acupuntura, ela não trata o sintoma, ela trata a pessoa, né? Ela traz um equilíbrio para todo o nosso organismo, para as questões físicas e para as questões emocionais. Então, a acupuntura vai servir se você está muito ansiosa, vai servir se você está muito estressada, agitada, vai servir para trazer um equilíbrio hormonal para o seu corpo, para você produzir os hormônios que precisa para o trabalho de parto. Então, fazer uma acupuntura com um acupunturista experiente é algo que também vale muito a pena, porque ele vai saber o que precisa ser acessado em você, fisicamente e emocionalmente, para te ajudar nesse processo de entrar em trabalho de parto. E quais são os riscos de uma mulher fazer indução sem acompanhamento? Principalmente ela ficar prodromando muito tempo, né? O que seria esse prodromar? Começar a ter contrações fora de hora, porque ainda o corpo dela não estava pronto para ela entrar nesse trabalho de parto, e isso vai deixando a mulher muito cansada, porque os pródromos costumam acontecer muito à noite, de madrugada, e aí imagina, 1 noite, 2 noites, 3 noites, 7 noites, 2 semanas, né? Quanto mais tempo a mulher fica com esses pródromos sem engrenar o trabalho de parto, porque o corpo dela ainda não estava pronto para entrar em trabalho de parto, mais cansada ela fica e quando ela entrar em trabalho de parto de verdade, ela vai estar exausta, né? De vários dias nisso. Além do que, isso pode também trazer para ela uma falsa sensação de que o trabalho de parto não está engrenando. Falar, nossa, eu estou tendo contração, mas não vai para frente. Estou tendo contração, mas não dilata. A gente já acompanhou mulheres que estavam fazendo acupuntura, por exemplo, com algum familiar, tinha acesso a esse familiar, o irmão, o marido, o acupunturista, e ficou fazendo, e assim, fazia nesse esquema, para estimular a contração. Nossa, porque a gente precisa de contração para o trabalho de parto. E aí a mulher ficou morrendo de prodromar, super cansada, e o trabalho de parto não engrenava. E a mulher começa a achar que tem alguma coisa de errado. Ah, por que o meu corpo não vai? Começa, mas não vai. Começa, mas não vai. Porque ele não estava querendo começar. Ele está começando só porque você está fazendo estímulo na hora errada. Então, se não tem um porquê claro desse estímulo, não tem por que fazer, não deve ser feito sem o conhecimento da sua equipe, né? Se eu não tenho uma equipe, eu vou parir no plantão, de preferência, com o médico que está acompanhando o meu pré-natal, a parteira que está acompanhando o meu pré-natal, converse sobre os estímulos. Ah, meu médico não entende nada disso. Eu não tenho uma parteira me acompanhando. Pelo menos converse com a sua doula, né? Tenha uma doula para você conversar, para te orientar sobre isso, qual que é o pró e o contra de você fazer um estímulo ou outro, fora ainda desse tempo adequado, né? Mas o melhor, sempre que você for fazer um estímulo que realmente seja mais agressivo, por exemplo, tomar óleo de rícino, seja com acompanhamento mesmo de alguém técnico, né? Uma parteira que está ali acompanhando o seu quadro, ou pelo menos uma doula que vai poder te dar suporte para você entender até a forma correta de usar esse método, né? Para você não ficar sofrendo aí com efeitos colaterais, fora de hora, sem necessidade, e ficar mais cansada para o seu parto. E quando que a mulher ela precisa, né, pensar numa indução com remédio? Quando que começa a ser necessário?
Geralmente, quando as induções naturais não são mais efetivas, não foram efetivas, e aí, quando a gente fala não foi efetiva, é que assim, que ela não entrou em trabalho de parto ativo, né, com as induções naturais. Mas o que costuma acontecer em todas as vezes é pelo menos haver um preparo do colo do útero, mesmo com as induções naturais, para que quando ela for para a indução medicamentosa, ela já esteja com o seu corpo muito mais pronto para receber esse estímulo medicamentoso. Eu já tive várias mulheres que acabaram não entrando em trabalho de parto com o rícino, com balão, com tudo isso, porém internaram, e aí quando a gente colocou um cheirinho de ocitocina no soro, já foi suficiente para ela entrar em trabalho de parto e o colo responder, porque o colo estava muito trabalhado. Já era um colo com 3 centímetros, 4 centímetros de dilatação, super amolecido, super fino, a prostaglandina já tinha sido produzida. Então, essa mulher tem muito menos risco de uma falha de indução medicamentosa, porque o corpo dela já deu um passo à frente, já trabalhou principalmente essa questão do colo do útero, que é uma coisa que acontece no início do trabalho de parto. Para as mulheres que têm cesárea prévia, particularmente, as induções naturais são ótimas, porque elas ajudam mesmo essa mulher, se ela for indicada a fazer uma indução medicamentosa, ter muito mais sucesso nessa indução. Porque a mulher que tem cesárea prévia não pode usar o misoprostol, que é o comprimido que vai fazer o preparo do colo do útero, é contraindicado no caso de cesárea anterior. E aí, por não usar esse comprimido, é difícil a gente trabalhar esse colo só com a ocitocina. Então, a gente tem que usar esses outros métodos, os naturais, os mecânicos, como o balão, em apoio à ocitocina. E aí tem tudo para essa indução dar certo. Como eu tive aqui na semana passada, retrasada, uma indução de cesárea prévia de 2 cesáreas anteriores, né? E a gente fez 2 semanas de estímulos naturais, e aí internou, fez a ocitocina e o colo dela super respondeu só com ocitocina. Já induzi bebê macrossômico também, nasceu de 4,650. Tinha cesárea anterior, a gente começou com as induções por causa desse peso fetal que estava dando alto no ultrassom e respondeu super bem e nasceu depois de poucas horas de ocitocina. Então, sempre que a gente tem uma indicação de que assim, olha, o limite é esse, a gente vai para a indução medicamentosa, né? Então, a gente, antes de chegar no limite, a gente vai fazendo as naturais. Quando a gente chega no limite, fala assim, olha, daqui para frente não é mais seguro, para hipertensa não é seguro passar de 39 semanas, para diabética não é seguro passar de 40 semanas, e outras questões como peso fetal, um baixo líquido amniótico, a gente vai manejando natural, chegou no limite, interna e indução medicamentosa. Entendi. E essa indução ela é feita como? Via soro? Essa indução depende da indicação da mulher. O nosso norte principal é como está o colo do útero, né? Então, o colo do útero, como eu falei, ele precisa estar trabalhado, né? Ele precisa estar amolecido, ele precisa estar apagado, que a gente fala que é quando o colo vai afinando. Então, dependendo de como está esse colo, se ele já começou a dilatar, se ele está bem apagado, se ele está bem anteriorizado, ele já veio bem para frente do canal vaginal, não está lá bem posterior, se ele já tem um pouco de dilatação, se a cabeça do bebê está baixa, forçando esse colo, a gente tem um colo que está favorável para a indução. Esse colo, quanto mais favorável, a gente pode começar já com a ocitocina, porque ele só precisa de contração para dilatar. Agora, quanto mais desfavorável, mais a gente precisa começar com o comprimido, que é o misoprostol, que é um comprimido que é colocado no colo do útero, na verdade no canal vaginal lá no fundo, e aí esse comprimido vai liberando prostaglandinas ali para a região do colo, para ajudar esse colo a amolecer, começar a dilatar. Muitas mulheres começam também com contrações, com a prostaglandina, com o comprimido, já desencadeia o trabalho de parto e nasce só com comprimido. Algumas precisam do comprimido e depois a ocitocina. Então, é uma indução que é feita, vai aumentando os estímulos conforme o colo vai trabalhando. As mulheres que têm cesárea anterior, elas não podem, né, usar o comprimido. Existe um outro método também de indução, que é com prostaglandina, que chama Propes. É um tipo de prostaglandina diferente do misoprostol. O misoprostol é o comprimido que a gente coloca lá na vagina, para quem
não conhece, é o Citotec, que as pessoas conhecem como abortivo, né? Nada mais é do que prostaglandina, que é colocado no colo do útero, via vaginal ali, e aí libera prostaglandina local para esse colo dilatar, e por isso que a mulher sofre um aborto. No caso do trabalho de parto, ele tem esse mecanismo. Agora, o Propes, que é esse outro método, também é prostaglandina, só que é uma prostaglandina que é colocada não em forma de comprimido, é uma apresentação que é como se fosse um OB, e aí ele é colocado lá, e aí quando pega o trabalho de parto, dependendo, porque a grande questão com o comprimido é que algumas mulheres apresentam uma taxistolia, que chama, um excesso de contrações uterinas. E esse excesso de contrações uterinas pode levar o bebê a ter um sofrimento fetal, né? Então, é um método que a gente não consegue ter muito controle, porque a partir do momento que eu coloco o comprimido lá, o meu corpo vai começar a reagir, o meu bebê vai começar a reagir, e isso vai ser absorvido pela mucosa e eu não vou conseguir retirar depois isso. Não tem como parar. Diferente do soro, que se começa a ter uma reação dessa, eu desligo o soro. O comprimido não, ele é uma reação que ele vai ser todo absorvido e eu não consigo mais parar. Então, o Propes, ele é uma evolução desse método, porque a gente coloca, e aí ele é igual um OB, tem um fiozinho que a gente consegue tirar se eu tiver desses efeitos colaterais. Não são todos os hospitais que têm esse método disponível, alguns têm, alguns médicos têm mais familiaridade em usar o Propes do que usar o misoprostol, isso acaba sendo uma escolha aí de cada profissional, mas para cesárea anterior não pode nenhum dos dois. Então, para cesárea anterior, sempre a gente vai ficar com os métodos naturais, os métodos mecânicos, que seria descolamento de membrana e o balão, e depois a ocitocina. Entendi. E além desse risco, existe algum outro de alguma dessas induções medicamentosas? O principal risco da indução é o risco de falha, dela não funcionar, né? E a mulher ficar em trabalho de parto, mas o corpo dela não responder da maneira adequada. Então, o colo do útero, às vezes, demorar muito mais para dilatar, porque ele ainda não está pronto para receber aquele estímulo, ou mesmo as contrações não começarem, e aí uma intervenção leva a outra. Tem mulheres que a indução começa, por exemplo, com o misoprostol, vai para a ocitocina, as contrações não ganham ritmo, vai aumentando as doses dessa ocitocina, chega num ponto que o corpo dela não responde mais ao aumento da ocitocina, ela já está muito cansada, mas ainda falta para dilatar, e tem um ritmo, né, para o corpo fazer as coisas. E quando a gente impõe esse ritmo com uma coisa artificial, a gente tem chance de falhar, né? E isso vai pedindo mais intervenção. Aí a gente resolve romper a bolsa para ver se ajuda. E aí uma intervenção vai levando a outra, né? Fora que, às vezes, a dor para a mulher durante esse processo também é muito maior, porque é um processo que está sendo imposto ali para o seu corpo, não está sendo feito pelo seu próprio corpo. E aí, com uma dor maior, a mulher sente mais necessidade de analgesia, tendo analgesia, necessidade de mais intervenções. Então, isso pode ser uma cascata aí que se inicia com uma indução. Um outro risco seria mesmo o padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador. O bebê que não lida bem também com essas medicações, com essa indução. São as principais coisas que a gente pensa aí durante uma indução. No caso das mulheres com cesárea anterior, quando a gente induz também com medicação, com ocitocina, no caso, que é o que pode, a gente tem um pouco aumentado o risco da rotura uterina, né? Já existe um risco de rotura uterina por causa da cicatriz, né, que essa mulher tem no útero, mas aí quando eu coloco uma ocitocina sintética, né, uma contração artificial nesse útero, aumenta para essa mulher também o risco de ruptura uterina. Entendi. E quais são as chances da indução não dar certo e precisar ir para uma cesárea? Depende, não existe uma porcentagem exata de tantos por cento das induções falham. Depende muito de como foi conduzida essa indução. O que a gente acompanha muito por aí são induções mal conduzidas. A gente, até em hospitais privados, amigas que trabalham, enfermeiras, a gente chama de indução de cesárea, porque é aquela indução que a mulher acha que está sendo induzida, mas é aquela indução que o médico começou a fazer só para dizer para ela que tentou, sabe? Uhum.
liguei, eu coloquei a ocitocina e aí passou 2, 3 horas, olha, não evoluiu, então vamos para cesárea, porque você já está há 3 horas com o soro e a dilatação está igual. Então, essas induções mal conduzidas, quando não se tem um preparo do colo antes, né? Quando não tem essa preocupação de que o corpo tem um ritmo para fazer as coisas e não adianta só colocar ocitocina e não se dá tempo para as coisas acontecerem, a chance de falha é enorme, né? Então, se a gente fizer um estudo sobre falhas de indução, a gente tem que contemplar tudo isso, né? Quais são as induções que foram feitas da maneira correta e quais foram as induções que foram mal conduzidas e por isso não deram certo. Eu vou te contar que, assim, de todas as mulheres que eu acompanhei até hoje, que precisaram de indução, eu tive uma falha de indução. Tive uma falha de indução, que foi uma mulher que ela não quis ir para a ocitocina. Ela só quis o comprimido, a gente começou com os comprimidos, o colo dela não trabalhou bem com comprimido, ele não respondeu bem com comprimido, o colo dela não abria nem para a gente passar o balão, a gente não conseguiu passar o balão, era um colo muito, muito, muito desafiador, e aí a gente falou, a gente pode tentar ir para a ocitocina agora, para ver se o seu corpo responde a partir da ocitocina. E ela não quis ir adiante. Talvez se a gente tivesse ido adiante, a gente teria alguma resposta diferente. Ela não quis. Mas todas as outras mulheres, até hoje, que eu acompanhei pela equipe, que a gente teve indicação de indução, responderam, foi uma indução que evoluiu, e mesmo se no final precisou de cesárea, foram cesáreas feitas a partir de 8 centímetros, 9 centímetros de dilatação, por outras causas, não porque a indução tenha falhado. Entendi. Bom, agora a gente tem várias perguntas para responder aqui, então acho melhor a gente dar uma acelerada. O Cássio disse que o Caetano está assistindo. Ai, que lindo! Aí vamos ver. Aqui no YouTube a gente tem uma pergunta da Rosemary. A mulher que já teve uma cesárea antes e quer ter o parto natural, pode fazer a indução com os chás quentes, como o chá de canela e o óleo de rícino? Pode fazer, mas é como eu falei, a gente precisa ter um tempo oportuno para fazer, dependendo de quando essa mulher, de onde essa mulher vai parir, quem é a equipe que vai acompanhá-la e qual é o limite dessa equipe, ela deve tentar essas induções o mais tarde possível, né? De preferência depois das 40 semanas, né? Conversar com o seu médico, né, com o seu obstetra, sobre o seu desejo de parir e que você gostaria de aguardar o tempo do bebê, né, que pode ser até 42 semanas. E aí você pode começar primeiro com uma acupuntura lá com 38 semanas para ir trazendo equilíbrio para o seu corpo, começar com os HOTS, né, as coisas que aquecem o corpo, com umas 39 semanas, e aí só depois de 40 semanas realmente pensar em algo que seja mais efetivo, como por exemplo o óleo de rícino. Entendi. Aqui é Nutrir.mama perguntou: se não entrar em trabalho de parto até 42 semanas, faz indução? Se sim, como? Sim, se fez todos os métodos naturais, chegou a 42, não entrou em trabalho de parto, vai internar e vai fazer a indução medicamentosa no hospital. Aí é feita com o comprimido e com a ocitocina que eu falei. Muitos hospitais também têm passado o balão nesse processo de indução junto com a ocitocina. Então, quem tem cesárea anterior pode induzir com o balão, que chama método Krause, que é uma sonda que é passada no colo do útero, e essa sonda ela vai massageando, é um balão que se forma na ponta da sonda, e aí esse balão vai massageando o colo do útero para a liberação de prostaglandina. Então, para quem vai internar para começar com ocitocina, porque tem restrição ao misoprostol, pode pedir se pode ser colocado esse balão, fala assim, não, eu gostaria de fazer a indução com balão junto com a ocitocina, porque eu sei que isso aumenta as minhas chances para o meu colo estar mais trabalhado. É uma coisa super simples, que é feita com uma sonda de xixi mesmo, é uma sonda de Foley que é usada para urina, todo hospital tem a rodo, e é um método muito fácil de ser colocado, qualquer obstetra e qualquer enfermeira consegue passar o balão, e a mulher vai ter muito mais chance de ter um colo mais trabalhado para a ocitocina dar certo. Legal. A Bruna Vieira Macedo perguntou:
Com 42 semanas ainda pode ser feito um parto domiciliar? Sim, 42 semanas é o prazo que a gente espera. Se a mulher entrar em trabalho de parto no dia que ela completa 42 semanas, a gente vai atender o parto domiciliar dela. Se passar disso, a gente vai indicar ela a internar para induzir. A Leila Marques perguntou: aqui no interior do Rio, a parte médica não aceita 42 semanas. Muitos lugares, como eu falei, depende dos protocolos de cada instituição. Muitos médicos não aguardam 42 semanas. Muitos hospitais têm como protocolo internar para indução com 41. E aí, se você chegar lá com 41 e não tiver em trabalho de parto, você pode conversar e falar: eu gostaria de aguardar mais pelo menos 2 dias, 3 dias. Eu não quero internar hoje. Tá tudo bem? Faz cardiotoco, tem, né, um exame físico, tá tudo normal. Você não é uma gestante de risco. Eu não quero internar hoje. E aí você vai para casa e bala nos estímulos naturais para ver se de repente você não precisa internar. Como foi o caso da gestante de ontem. Ela ia internar hoje, né? Ela ia para o tudo ou nada hoje. Então, ela foi na minha casa ontem, quis fazer todos os estímulos naturais, fez a maratona e 5 da manhã estava com o bebê no colo. Então, depende do que está em jogo, né? Se é para internar, se o limite daquela instituição é internar com X semanas, ou se o limite do seu médico é internar com X semanas, você pode fazer os estímulos um pouco antes para tentar ganhar um pouco aí de chance de parir sem indução. Legal. Luciana Scarim. Hipertensão controlada também seria arriscado esperar 42 semanas? Sim, hipertensão de qualquer gênero. Hoje a recomendação, tanto do Ministério da Saúde quanto dos colégios internacionais, é a mulher não passar de 39 semanas. A grande maioria tem um consenso que é indução no termo, e o termo é 37 semanas. É que a gente acha muito, muito precoce induzir com 37 semanas. A gente vai induzir com 37 semanas se for uma gestante com uma pré-eclâmpsia grave, uma pré-eclâmpsia que está descompensada, tem alteração de função renal, função hepática, restrição de crescimento fetal, para aquele bebê não tá bom ficar lá dentro, aí é esse extremo que a gente vai induzir com 37. Mas, no geral, a gente tem deixado como limite 39 para as hipertensas. Legal. A Damares falou: voltando aqui para contar do meu parto. Será que a Damares é uma daquelas que estava para entrar em trabalho de Acho que parto? sim. Eu estava lavando louça esses dias e pensando, gente, eu vou mandar lá na live para esse povo que vem falar para a gente que está entrando em trabalho de parto vir contar depois. Porque depois não conta. Aí ela falou assim, voltando para falar do meu parto, que comentei há 2 semanas, com 40 semanas e um dedo de dilatação. No outro dia de manhã, minha bolsa rompeu, fui à maternidade e tentei indução com ocitocina. O cardiotoco do bebê baixou para 60 e o médico fez cesárea. Fiquei muito triste na hora. Isto é válido? Poxa, Damares. Mas pelo menos você entrou em trabalho de parto, né? Era o que a gente queria. A bolsa rompeu, é um sinal de que o corpo trabalhou e que estava no dia do seu bebê. E assim, levianamente comentando o que você está me trazendo de informação, acredito que tenha sido uma cesárea com indicação, porque se teve uma alteração dos batimentos cardíacos do bebê tão significativa que caiu para 60, realmente é uma indicação de cesárea, né? O bebê estava dando sinais de que para ele não estava legal essa indução, né? E isso é uma das coisas que eu falei aqui, pode ser uma coisa que a gente tem de risco, sim, numa indução, tá? Mas depois conta se nasceu tudo bem, se foi tudo bem com o bebê, qual foi o Apgar, e é isso, né? A gente está sujeita, mesmo numa gestação de baixo risco, ter uma complicação assim, né? Durante o trabalho de parto, o bebê dá sinais de que para ele não tá bom esse trabalho de parto, e é para isso que a cesárea existe, né? A gente fala muito sobre isso, de que a gente tem que honrar muito a existência da cesárea, porque é uma tecnologia, uma ferramenta que a gente tem para salvar vidas, né, de mães e bebês que estão em situação que precisam de ajuda. Então, acredito que tenha sido o caso do seu bebê
E por mais que você tenha ficado triste, né, por tudo ter acontecido dessa maneira, se foi isso mesmo que aconteceu, foi o melhor para vocês. Eu sempre falo que o melhor é o nascimento saudável, não é o parto natural, o parto humanizado, o parto na água, o parto em casa, é o nascimento saudável. Então, foi o mais saudável para você e para o seu bebê diante do que se apresentou. E foi muito importante você ter entrado em trabalho de parto e saber que foi a hora que ele escolheu para nascer, né? Que você esperou ele dar esse sinal e que a cesárea foi feita no momento oportuno, né? Que você tinha esse recurso e que bom que ele existiu para vocês. Uma boa lua de leite aí para vocês, que vocês possam estar se curtindo bastante aí, que a amamentação esteja fluindo bem. Se precisar de alguma ajuda, chama nós, grita nós aqui, que aí começa uma outra jornada agora, né? O parto é só o começo, começa uma outra jornada, mas se sinta muito grata pela história que vocês viveram juntos aí, porque foi a história dele, era o que vocês tinham que viver juntos, e eu acredito que foi uma indicação real, se foi essa alteração que ele teve. A Sheila Doula falou, ai meu Deus, a auriculoterapia também ajuda no processo. Também, acupuntura, né? Não deixa de ser acupuntura. Também estímulo dos mesmos pontos. A Nandicus falou, não estimulei, mas tenho tido cólicas e dores de madrugada, é normal? Quantas semanas será, né? A gente precisa entender que idade gestacional. A partir de 36, 37 semanas, só aumentam os desconfortos, né? O bebê vai encaixando, vai descendo na pelve, então é cada vez mais comum a gente ter cólica, sentir algum desconfortinho, a barriga dura mais vezes ao dia. Isso tudo é bem esperado no finalzinho. Só não é normal se a gente estiver com menos de 37 semanas, né? Porque aí pode ser aí uma ameaça de parto prematuro, precisa ver se é uma infecção urinária, que isso tudo pode trazer também contrações fora de época. A Nils Pri perguntou, com 41 semanas e 5 dias, melhor induzir ou fazer cesárea? Induzir, claro. Não. Sempre, gente, nunca ir para cesárea direto vai ser a melhor alternativa se eu não tenho uma indicação real de cesárea, né? Não, mesmo, é um bebê pélvico, é um bebê sentado e eu não quero um parto pélvico. Não tem indicação de você ir lá e vou fazer a cesárea porque já está dando 41 semanas e 5 dias. Faz os estímulos naturais mesmo com o bebê pélvico. Por quê? Porque você está dando esse estímulo para o seu corpo para ele entrar em trabalho de parto e você pelo menos fazer uma cesárea de bebê pélvico em trabalho de parto, que seria muito mais benéfico do que você agendar uma cesárea só porque o bebê está pélvico. Então, a gente pode fazer estímulos naturais para qualquer bebê, tá? E não agendar, ir direto para cesárea sem tentativa de indução, mesmo a medicamentosa, não vale a pena. Acho que a gente sempre deve tentar sim. Aqui, Andresca perguntou, uma cesárea a 17 anos também é um critério de risco para indução? Sim, a cesárea em qualquer tempo, ela sempre vai ter a restrição do uso dessa medicação misoprostol, independente do tempo. Claro que a chance de complicação é muito menor, né? Até mesmo com a ocitocina. Essa gestante que eu acompanhei de 2 cesáreas anteriores, ela tinha uma cesárea há 18 anos e uma há 10. Então, a gente usou só a ocitocina, não pôde usar o misoprostol, mas respondeu super bem e a chance de complicação, de rotura uterina é muito menor pelo tempo mesmo, né, de que essa cicatriz tem. Tem muitos, muitos anos. A chance dela romper é muito, muito menor. Mas mesmo assim não pode usar o misoprostol. A Sheila Doula perguntou, vocês têm experiência com a auriculoterapia ou somente a acupuntura? Com aurículo, poucas gestantes. Na maioria das vezes elas fazem muito combinado, né? Elas fazem acupuntura e às vezes deixam alguns pontos de aurículo para a gestante estimular no dia a dia, mas no geral é mais acupuntura mesmo. Tá. Pri Santos Reis. Então, as induções não farmacológicas para uma DG... O que é DG? Diabetes gestacional.
Ah, tá. Então, as induções não farmacológicas para uma diabetes gestacional se iniciaria com 37 semanas? Depende muito do tamanho do bebê, né? Porque diabetes gestacional, o nosso parâmetro é principalmente o tamanho desse bebê. Se ele é o bebê que está ficando macrossômico por causa do diabetes gestacional, a gente pode até começar um pouco antes, né? Essas induções. Porque se é um bebê que já está batendo aí os 4 quilos com 36 semanas, ou 3,7 kg com 36 semanas, a gente vai começar induções naturais para a partir de 37, porque a indução natural, gente, a gente tem que tentar entender de que ela tem um limite ali para funcionar, né? Ela vai fazer um estímulo, mas é muito menor do que o estímulo medicamentoso. Então, ela precisa até de um tempo, né, para agir. O que aconteceu ontem com os estímulos que eu fiz foi uma coisa que, assim, é 1 em cada 100 casos que acontece da mulher entrar em trabalho no mesmo dia e do começo ao fim nascer. Mas acontece. Eu já tive 4 amigas que foram assim, que eu fiz os estímulos e ainda no mesmo dia, entre a hora que eu fiz, foi menos de 24 horas para o bebê nascer. Então, Mas sua mão é milagrosa. eu tô começando a achar que não é nem a minha mão, eu tô começando a achar que é a minha casa. Porque as que foram lá em casa fazer tiveram um efeito diferente do que as que fizeram aqui na comadre. É a minha casa, tem que ir lá em casa, tomar da água do meu filtro, que deve ser isso que funciona. Ou pode ser as mãos das minhas filhas, viu? Porque as minhas Que filhas elas sempre elas ficam junto ali em cima, e aí eu acho que um anjinho chama o anjinho do bebê para nascer e fala assim: ó, oh, vem brincar. E aí o bebê resolve, porque as meninas ficam enlouquecidas. A Liz ontem, menina, eu quase surtei com ela, porque eu fazendo moxa na barriga da Renata e ela com a mão na barriga, passando a mão na barriga. Eu, Liz, filha, tá dolorida a barriga dela, porque ela tava tendo umas coliquinhas, porque eu tinha feito toque. E aí ela, filha, tá dolorida a barriga da tia, não fica assim. E ela mexendo, mexendo. E aí a Luísa, mais velha, falou assim: mãe, o bebê deve estar muito apertado nessa barriga, né? Aí a Liz falou assim: que nada, Luiz, olha o tamanho dessa casa, essa casa é enorme, porque a Rê tava com uma barriga enorme, assim. Ela falou: olha o tamanho dessa casa, Luiz, essa casa é enorme, imagina, tem bastante espaço aqui dentro. E aí ela super interagindo com os bebês. Eu acho que é isso que funciona nas induções. Mas, brincadeira à parte, a indução natural não vai funcionar assim logo de cara, né, no primeiro estímulo, por isso que é bom ir fazendo com o tempo. No caso do diabetes gestacional do bebê que está começando a ficar grande e a gente está de olho, a gente já começa a fazer para a gente ir tendo mais chance dessa mulher entrar em trabalho de parto logo e o bebê não engordar muito. Entendi. Legal. A Damares falou, o Apgar deu 8 e o segundo deu 9. A bebê nasceu bem e está tudo bem, graças a Deus. Ai, parabéns, Damares. Uma vida linda, Parabéns. muita saúde. Obrigada por você vir contar o seu relato aqui. E o que precisar, estamos aqui. Mas nasceu ótima. A Apgar 89, ela realmente poderia estar dando esses sinais, né, de que não estava legal, mas a cesárea foi feita num tempo oportuno. Quando o bebê nasce bem de cesárea, muitas vezes a gente fica assim, tá vendo? Fez a cesárea e o bebê nasceu bem, né? Então o bebê não estava mal. Não, é isso que a gente quer com a cesárea, que o bebê nasça bem ainda, né? A gente não quer tirar o bebê mal. Então, se a cesárea foi feita com essas alterações de batimento cardíaco, claro, tem às vezes algumas coisas que dá para a gente fazer ainda nesse processo, quando tem alteração do coração do bebê, entender se não é a mãe que está mal alimentada, se é alguma coisa de posicionamento, ter certeza de que eu estou pegando o batimento cardíaco do bebê e não da mãe e tal. Tudo isso foi verificado, tentou-se todas as alternativas, o bebê continua tendo desacelerações frequentes, a indicação da cesárea é super válida e é isso mesmo. E que bom que o bebê nasceu bem, que a cesárea foi feita no momento certo, oportuno. Graças a Deus. A Luciana falou, Luciana Huerta, minha obstetra recomenda eu fazer uma cesárea. Minha gestação é de alto risco, pois já tive 2 abortos. Fiz uso de Ultragestan até 32 semanas. Meu sangue é de RH negativo e meu esposo positivo. Meu sonho é ter natural. Olha,
Com essa história que você me conta, não existe nenhuma indicação de cesárea. Até com a história que me contou aqui, né? Não sei se tem mais alguma coisa que faz a sua gestação ser de alto risco. Pelas perdas anteriores, claro, existe uma preocupação, por que aconteceram as perdas, se está relacionado a algum tipo de trombofilia, se você faz uso de anticoagulante, se você tem uma incompetência istmo-cervical, que é quando o colo do útero não consegue segurar os bebês, por isso teve as perdas. Tudo isso são questões que são avaliadas e te dão um diagnóstico de gestante de alto risco. Porém, isso não inviabiliza o parto normal nem natural, tá? Precisa realmente só de uma equipe que te apoie, porque só por esse histórico não tem nenhuma indicação de cesárea. Nem o sangue RH negativo, nem o pai positivo, nem as perdas fetais anteriores. Se você está tendo uma gestação até agora saudável, apesar do risco das perdas, não é hipertensa, não é diabética, não tem nenhuma outra complicação de saúde, você tem muito mais chance ainda, né, de ter um parto normal, e se tem alguma complicação de saúde, na maioria das vezes também vai poder ter um parto normal, só com alguns cuidados a mais. As indicações de cesárea são super, super, super restritas. Dá uma acompanhada aí nos nossos conteúdos que você vai conseguir se informar melhor. E se precisar, liga aqui na recepção, marca com uma de nós, que a gente avalia os seus exames e vai conversar com você sobre o seu caso para você ter mais clareza aí, para ver se, de repente, essa profissional está de acordo com o que você quer para o nascimento do seu bebê. Exato. Tá, quer aproveitar para convidar o pessoal para o Telegram? Sim, vamos convidar. Tem o canal do Telegram que chama Bem Gestar, Parir, Maternar. É um canal onde eu estou postando conteúdo todos os dias. Posto muitas coisas. Ontem mesmo já tinha postado sobre os partos que estavam rolando esse final de semana. Nasceu na Ruel também essa madrugada, que era uma gestante que estava prodromando há várias semanas. E essa madrugada engrenou. E aí eu sempre posto lá, vou contando para vocês quando os partos estão aí em andamento, vou compartilhando. Também posto alguns complementos do que a gente fala aqui na live, então é um lugar bem legal aí para vocês irem reunindo informação para estar mais segura para o parto e para o pós-parto, para a amamentação também. O link está aqui na bio do Instagram da Comadre, só entrar que vocês vão cair direto lá. E não é igual ao grupo de WhatsApp, que fica um monte de notificação, um monte de gente falando, não. Sou só eu que posto, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo desde que o canal começou. Não vai ver só o que está daqui para frente. Então, vale a pena, porque tem bastante coisa legal lá já. Tem mesmo. Aí aqui a Bruna Vieira falou, a partir de 37 semanas eu posso continuar a fazer pilates ou seria considerado algum tipo de indução antes do tempo? Não, pode continuar fazendo todas as atividades que você fez ao longo da gestação toda, não precisa parar nada. Maravilha. E aí aqui tem uma última pergunta da Camila, que ela acabou de mandar. Quer dizer, não sei se é uma pergunta. Eu também tive 2 cesáreas anteriores, uma por insegurança e falta de motivação médica. E a outra por sofrimento fetal. E agora estou à espera de mais um bebê e estou sendo acompanhada pela comadre. Ai, que delícia! Camila Aralopes. Não sei se Ai, que delícia! Eu estou sendo também acompanhada pela comadre. Não sei se a Camila está comigo, mas né, vamos lá, Camila, você tem grandes chances de parir seu terceirinho, sim. Vamos apostar nisso. Agora, por falta de apoio, não será. Só vamos torcer para esse bebê gostar desse trabalho de parto e você conseguir chegar até o final. Mas estamos aqui à disposição. É isso. Acabaram as perguntas. Ela falou que ainda não passou em consulta com você. Daqui a pouco deve passar. Logo mais a gente vai se conhecer. Entra lá no Telegram. Você vai adorar, Camila. Entra lá no Telegram, já começa lá a vasculhar nosso conteúdo. Tem muito vídeo legal também no Papo de Comadre no YouTube. Quem ainda não viu, vai lá no YouTube assistir. As outras lives a gente tem colocado sempre lá no Papo de Comadre no YouTube também. Então dá para vocês assistirem tudo que passou e vale muito a pena, porque essa informação é muito valiosa para vocês chegarem lá no momento do parto mais seguras. É isso. Então tá bom, gente. Foi ótimo compartilhar com vocês aqui. Amanhã estaremos de volta com mais uma live. E continue se acompanhando que a Cá posta lá o horário e o assunto que a gente vai falar amanhã. Isso aí. Beijão para todo mundo. Obrigada, pessoal do Insta.
Obrigada do Caetano, que me assistiu. Beijão para todos. Até amanhã. Beijo, Tchau, gente. Aline. Tchau, tchau. Tchau, tá.